Boa noite, senhoras e senhores. Neste vídeo vou estar aí comentando um pouco sobre os princípios da ação penal privada. Bom, vamos lá dar prosseguimento aí nesse tema. Bem, pode-se dizer que a ação penal ela aí subdivide-se em duas espécies. Primeiro, ação penal pública e segundo, ação penal privada. Bom, mas o tema aqui é especificar sobre os princípios da ação penal privada. Bem, e o que é ação penal privada? Bom, ação penal privada, do ponto de vista do legislador, são direitos aí pertencentes aos interessados e são direitos pertencentes aí às pessoas e não em uma sociedade em todo. Bom, um exemplo aí, por exemplo, uma mulher ou uma pessoa aí acaba entrando em uma rede social qualquer e lá ela comete aí, acaba aí cometendo aí injúria contra uma pessoa. Bom, percebe-se que ela apenas especificou a uma pessoa e não em uma sociedade em todo. Bem, é isso, é ação penal privada. Bom, e pode-se dizer que a ação penal privada, ela subdivide-se aí em três espécies. Primeiro, ação penal propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Bom, agora comentando aqui sobre os três princípios da ação penal privada, que o primeiro princípio é o princípio da disponibilidade, segundo princípio da oportunidade e o terceiro princípio, que é o princípio da indivisibilidade. Bom, comentando agora um pouco sobre o primeiro princípio, que é o princípio da oportunidade. Bom, um exemplo do princípio da oportunidade, por exemplo, aí uma pessoa acaba aí agredindo o direito de outra e então aí no decorrer dessa agressão ao direito dessa pessoa, a parte aí então surge automaticamente para essa parte aí a oportunidade de ela entrar com essa ação penal privada. Então o direito dela foi agredido, então automaticamente surge aí essa oportunidade para ela entrar contra a pessoa que agrediu o direito dela com ação penal privada. Bom, é isso. E sobre o segundo princípio, que é o princípio da disponibilidade. Bom, por exemplo, aí, a pessoa aí que acabou agredindo o direito dela, então a parte aí está em trâmite do processo, por exemplo, já está em andamento e tal. Então aí ela tem essa disponibilidade aí em favor da parte de dar continuidade do trâmite do processo, ou ela tem essa aí, ou não pode dar aí a continuidade do processo. Então esse é o princípio da disponibilidade que surge aí para a parte, ou seja, ela tem essa disponibilidade aí de dar continuidade do processo, ou ela pode aí requerer e deixar quieto e extinguir o processo. Bom, esse é o princípio aí da disponibilidade. Bom, e comentando agora por fim o último princípio, que é o princípio da indivisibilidade. Bom, o princípio da indivisibilidade, por exemplo, aí através de concurso de pessoas aí, três pessoas acabam aí agredindo um direito de uma pessoa e por fim essa pessoa aí acaba entrando com ação penal privada contra os três, mas por fim aí de via de fato ela acaba aí querendo adentrar apenas contra duas pessoas das três. Isso não pode ocorrer porque ela estaria violando aí o princípio da indivisibilidade, ou seja, ou ela entra em favor da ação penal privada atribuindo sobre os três, ou ela não entra com ação privada em nenhum dos três. Ela não pode aí meio que acionar a ação penal privada sobre uma pessoa ou duas pessoas e deixar um de fora. Não pode ocorrer isso. E então ela, ou seja, então ou ela entra com ação penal privada sobre os três, ou ela não deixa de entrar contra nenhum. Bom, então esse é o princípio aí da indivisibilidade. Bom, é isso.
Espero que vós tenham compreendido aí de forma clara e concisa, sintetizado em poucas palavras, um pouco sobre os princípios da ação penal privada. Bem, e as colegas aí do grupo agora estará dando continuidade aí do tema. Bom, é isso. Valeu e até a próxima. Olá, boa noite, me chamo Carlane e vou falar um pouco sobre a ação penal privada. A ação penal privada nada mais é do que uma ação movida pela vítima, se for menor ou incapaz, ou pelo seu representante legal. Nela existem três espécies: a exclusiva, a personalíssima e a subsidiária da ação penal pública. Eu vou falar um pouco sobre cada uma. Na exclusiva, nesta ação em si, a vítima ou seu representante legal, que a exerce diretamente, ela possui como particularidade o fato de que, em caso de ação de óbito do indivíduo, o ofendido, no caso, os parentes próximos, como os tais cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos, eles podem sim propor a ação em seu lugar. Já a personalíssima, nela a legitimidade ativa para a propositura da queixa-crime, ela pertence apenas ao ofendido, não havendo possibilidade dela ser estendida ao representante legal, como cônjuge, irmão, o representante legal. Dessa forma, se o ofendido morrer, haverá extinção de punibilidade, do criminoso, pois ninguém poderá oferecer a queixa-crime no lugar do falecido. Se no caso a vítima ela for menor de idade, tem que esperar a mesma completar a maioridade para que essa ação ela se prossiga. E vale ressaltar ainda que existe somente um crime no ordenamento jurídico brasileiro que se processa mediante ação penal privada personalíssima. E sim, ela trata-se do crime de induzir o erro em erro essencial ou ocultação de impedimento previsto no artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Já a subsidiária da ação penal pública, são aqueles casos em que, diversamente das ações penais privadas exclusivas, a lei ela não prevê a ação como privada, mas sim como pública, E ela pode ser condicionada ou incondicionada. E ocorre quando o Ministério Público, o titular da ação penal, fica inerte, ou seja, ele não adota nenhuma das três medidas com inquérito policial a qual ele pode adotar, nas quais são propor o arquivamento, denunciar ou requerer negligências. E para isso o MP ele tem um prazo. E esse prazo ele se varia a 5 dias para o réu preso a 15 dias para o réu solto. E não se manifestando nesse prazo, ele torna-se inerte, E ele abre a possibilidade para que o ofendido e seu representante legal e seus sucessores, ele ingressa com a ação penal privada subsidiária da pública. Boa noite, meu nome é Ana Caroline, eu vou falar sobre litisconsórcio. A palavra litisconsórcio, ela vem de uma junção da palavra lide, que significa conflito, e da palavra consórcio. Litisconsórcio são vários sujeitos unidos para litigiar em conjunto, podendo ser de polo ativo ou polo passivo. O litisconsórcio pode ter várias classificações. Quando é referente ao polo, ele pode ser ativo, que é quando há vários autores, e pode ser passivo, quando há vários réus. Quando é referente à obrigatoriedade, ele pode ser um litisconsórcio necessário, que é uma formação obrigatória por lei, e pode ser um litisconsórcio facultativo, que é quando a formação dele é opcional. Quanto à compatibilidade da decisão, ela pode ser unitária, quando a decisão é aplicada igualmente, e pode ser simples, quando a decisão não é obrigatória ser igual.
Por fim, há o litisconsórcio multitudinário. Ele é um excesso de litisconsortes, podendo ser ativo ou passivo. Nesse caso, o juiz pode limitar caso a caso esse número e essa decisão é facultativa. O juiz pode decidir. Obrigada, boa noite.